Boa noite a todos. É lógico que quando você está vencendo uma partida por 1-0 e você acaba levando a virada no segundo tempo, é óbvio que você permitiu algum tipo de acesso do seu adversário, né? O Inter chegou muito pouco no primeiro tempo e a gente sabia que a jogada forte dele seria a bola parada, então através de faltas e escanteios eles chegariam, mas no jogo apoiado pouco, e isso aconteceu no primeiro tempo. Na segunda etapa, o América acabou não conseguindo sustentar muito o que fez no primeiro tempo, e a posse de bola acabou ficando muito nos pés do Inter, né? E isso acabou desgastando demais a nossa equipe. Eu até nas substituições tive um pouco de dificuldade em fechar 5, porque tinham alguns atletas sentindo, mas a necessidade para aquele momento era outro. E a gente acabou levando 2 gols que nem numa pelada de final de ano a gente leva, né? É óbvio que são erros de posicionamento, erros de cobertura, enfim, mas 2 lances que acabaram, de certa forma, nos tirando pontos importantes, né? Mas antes do empate do Inter e da virada, o América teve a oportunidade de ampliar o marcador, o que nos daria uma certa folga e que talvez as substituições fossem outras, né? Então eu acho que isso também acabou, de certa forma, interferindo. Mas o América fez um bom primeiro tempo e foi muito regular na segunda etapa. Não conseguiu sustentar nem mesmo a competitividade com o Inter, como também não conseguiu ter uma posse de bola consistente para poder chegar ao ataque e incomodar mais o Inter. Então, ao meu ver, a equipe caiu no segundo tempo de forma geral e isso acabou sendo determinante. Mancini, boa noite. Boa noite. Lá em Porto Alegre, você sinalizou que poderia fazer mudanças para o jogo aqui contra o Inter. Uma teria que ser feita, que a expulsão do Éder, e você fez a opção pela volta do Felipe Azevedo. Gostaria que você falasse um pouco dessa volta do Felipe Azevedo, já que o Martinez tinha feito 2 bons jogos contra o Atlético Paranaense e também contra o Grêmio ele fez um bom jogo. A opção do jogo do Grêmio era que a gente tivesse mais um quadrado no meio-campo, com o Juninho, com o Ema, com o Breno e com o Cal, exatamente para que a gente desse uma compensada pelo fato de não ter 2 extremos. No jogo de hoje, jogando dentro de casa, eu não podia entrar com um time que tivesse um quadrado e que não fosse ofensivo, né? O América aqui dentro ele tem que ser ofensivo, por isso a opção do Felipe Azevedo e do Everaldo. Mas sinceramente acho que isso teve pouca influência no jogo. A substituição e aí sim a entrada do Ema no segundo tempo se deu muito mais pela falta de eu ter um outro extremo no banco de reservas do que por opção tática. Eu tinha que botar alguém, e esse alguém foi escolhido pelo Ema, que não passou bem ontem, né? E por isso a escolha do time foi determinada hoje à tarde, e veio a informação, eu preciso do Ema no jogo de quarta, então eu tentei, dentro de 4 jogadores, Ema, Cal, Juninho e Breno, deixar um de fora para a volta desse extremo, independente de ser o Felipe Azevedo ou não. Acho que o esquema no primeiro tempo funcionou, o Felipe e o Everaldo fizeram um bom primeiro tempo, assim como a Luiz, mas assim como toda a equipe caíram no segundo tempo. E volto a dizer, acho que essa queda se deu por vários fatores, e entre eles o fato da gente ter afastado demais. Não era para o América ter afastado demais na segunda etapa, a intenção era exatamente subir um pouquinho mais a marcação, para que a gente tivesse ao menos uma possibilidade de, roubando a bola, já estar perto do gol. Mancini, boa noite. Eu queria saber de você qual tem sido o critério para a escolha do goleiro, considerando que o Matheus Cavicchioli voltou à equipe titular na partida passada contra o Grêmio e continuou como titular no jogo de hoje. Qual tem sido o critério para escolher o Matheus Cavicchioli ao invés do Pazinato? Obrigado. O critério é o dia a dia do clube. O critério é aquilo que eu estou vendo no dia a dia.
É esse o critério. Eu estou aqui para fazer escolhas. E eu quero escolher sempre os 11 melhores. Ponto, é isso. Te falar que tem algum outro ponto fundamental, não tem. O Matheus, que você está querendo dizer que não foi bem no jogo, ele já salvou muito o América. Ele já tem muito serviço prestado aqui, assim como o Ale, o Juninho e outros jogadores também. Agora, o Pazinato entrou, fez o papel dele, chegou num ponto onde eu decidi que o Matheus deveria voltar. Essa é uma decisão do treinador. A partir do momento em que eu tenho uma equipe de 10 pessoas que analisam os treinos diariamente, os jogos diariamente, e todos eles são ouvidos, mas a decisão é minha. Respondido? Mancini, quero aproveitar para ter a tua análise em duas situações. A primeira, você citou aí que foram gols de pelada que o time tomou, palavras que eu achei que definiram bem. E o quanto isso está te preocupando, principalmente no setor direito? Às vezes eu sinto que o Marcinho está tendo um pouco de dificuldade de adaptação aqui no América. Não sei se você pode falar, porque oficialmente o Borges ainda não foi anunciado, né, mas está praticamente fechado. E a outra, a reação vai ter que vir num clássico contra o Atlético, que até hoje está definido para o Mineirão, e você disse bem naquele jogo contra o Atlético Paranaense, sobre o gramado. Queria a tua análise também sobre esse outro ponto, por favor. Sobre o caso específico do Marcinho, eu também achei que ele cansou no segundo tempo. E eu até ia tirar. O Marcinho era uma das substituições, até que ele passou ali do lado e numa conversa ele me disse que ainda estava bem, que suportaria os 90 minutos. E como eu tinha mais 2 outros atletas na mesma situação, eu acabei optando em deixar o Marcinho, e os 2 gols aconteceram ali naquele setor. Sobre o jogo do Atlético, nada melhor do que você vencer o rival para dar uma reviravolta no campeonato. Né? E o fato de jogar no Mineirão, eu lamento muito, porque daqui até domingo o campo não vai melhorar, essa é a verdade. Então, que logicamente a gente pense a respeito. Eu já falei sobre o Mineirão numa outra entrevista, eu não vou aqui ficar falando sobre isso, até porque o foco não é esse, mas eu lamento muito um estádio daquele porte não ter um campo que seja o adequado para que 2 equipes que estão na Série A do Brasileiro, a terceira também que jogou aqui ontem, possam usar o estádio de uma maneira significativa, que é o maior campeonato do país. Né? Se nós não temos um campo devido à altura, acho que deveríamos repensar exatamente aonde jogar. Bem, Mancini, já falou aí sobre o clássico de domingo, mas é uma semana importante. Na próxima quinta-feira tem o jogo contra o Peñarol, que pode definir o América uma passagem à próxima fase da competição, e o América nessa situação em que o sinal de alerta já está ligado no Campeonato Brasileiro. E um curto espaço de tempo. Você joga na quinta, viaja na sexta e só vai ter treino no sábado. A gente pode imaginar um América diferente na quinta e no domingo também um América diferente? Olha, o América para quinta-feira com certeza vai ser diferente deste que jogou hoje. Né? E o América de domingo que vem eu não consigo te precisar ainda, né? Mas a ideia era montar um time diferente para jogar a Sul-Americana, até porque, com todo respeito à Sul-Americana, a gente não tem elenco para jogar a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Eu sou muito direto. Então, por isso, a gente optou, já no jogo do Milionários aqui, em utilizar uma equipe alternativa, exatamente. Só que a gente venceu a partida, jogou bem, e por isso talvez essa equipe seja mantida, não exatamente como foi no jogo do Milionários, mas uma equipe diferente da que jogou hoje, para que domingo a gente monte um time capaz também e descansado para enfrentar o Atlético.